A religião apenas complica. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, está dito: assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Bom, você tem fé? Em quem? Qual é a essência da sua fé? Existe um tripé: fé, esperança e amor. A falta de qualquer um dos três torna incompleta a nossa caminhada aqui na Terra. Você já parou para pensar que pode estar depositando a sua fé em coisas erradas? Às vezes você faz isso com a melhor das intenções, porque a religião é sobre você, suas boas obras, sua piedade e seu esforço. Ao passo que o Evangelho é sobre o amor de Deus e a sua graça ao nos entregar Jesus. Então, compreenda que ou você deposita sua fé em Jesus ou na religião, porque as duas coisas são distintas. E Jesus sempre estará na contramão dos religiosos. Jesus chamou os líderes religiosos e mestres de seu tempo na terra de raça de víboras, serpentes, de hipócritas, guias cegos. Muito além de cumprir uma lista de dogmas, Jesus espera que sejamos seus seguidores. Todas as vezes em que foquei em mim mesmo, buscando enxergar com as lentes da religiosidade, não avancei e me frustrei. Pois a religião tende a criar culpados. Isso é muito forte. Enquanto o relacionamento com Jesus é transformador. Ele transforma o pecador arrependido em alguém que vive as verdades do reino. Até entendo que você tenha se frustrado com a igreja, mas saiba que provavelmente aqueles que erram com você fizeram o uso errado daquilo que deveria ser a igreja e o amor que Jesus expressou por ela. Viva com fé, acreditando que o Senhor é infinitamente poderoso para agir em qualquer área da sua vida. Ame ao próximo, a si mesmo e ao Senhor, pois somente com o amor tudo que o mundo lançar contra você poderá ser superado com serenidade. Bom, o devocional de hoje é um tema bem polêmico e complicado, na verdade, né? Quando se trata de religião, é algo muito... gera bastante polêmica, né? Mas existem algumas coisas que eu queria comentar aqui bem rápido sobre esse devocional que pode me ajudar e te ajudar. Me ajudar porque eu posso revisitar o vídeo e você que está assistindo o vídeo também pode ser ajudado. Bom, Jesus, no terceiro parágrafo, o escritor vai dizer assim que Jesus ele vai ter problemas com os religiosos da sua época, que eram os fariseus, que eles oravam, eles entregavam o dízimo de tudo que eles tinham, eles jejuavam pelo menos 3 vezes por semana, eles iam no templo, eles faziam obras boas e eram pessoas que se olhavam como uma raça superior ou santos de um grau elevadíssimo, não? Mas não só isso, vamos dizer assim, os dois grupos mais famosos eram os fariseus e os saduceus. Os saduceus, que eram as pessoas inteligentes, que tinham uma situação econômica muito boa, e eles não se viam em condição, esses dois grupos não se viam nunca em condição de arrependimento. E quando Jesus chega, ele fala: gente, vocês precisam de se arrepender, porque chegou o reino de Deus. E para você perceber o reino de Deus, você precisa de partir com arrependimento. Mas o fariseu falava: vou me arrepender do quê? Eu vou me arrepender do quê? Eu sou perfeito. O saduceu falava: eu, inteligente, cheio da grana como eu sou, vou arrepender do quê? Mas Jesus olhava para esses grupos religiosos e ele dizia: gente, eles são belos por fora, mas por dentro eles carregam a morte. Eles são sepulcros, né? Então, Jesus tinha problema com esses religiosos por causa disso, porque eles não se viam na condição de se humilhar diante de Deus, mas eles se viam na posição de que Deus deveria fazer tudo por eles, porque eles andavam corretamente em tudo.
E a religião deles estava fazendo muito mais mal para eles do que bem. A ponto de Jesus dizer que eles estavam bonitos por fora, aparentemente estavam bem, mas por dentro eles estavam com morte. Eles carregavam morte dentro de si. E talvez você que está assistindo esse vídeo aqui hoje está nessa condição, está carregando morte dentro de si. Só você sabe como que você está por dentro por causa da religião. Só você sabe como que você está vivendo por causa da religião que você está carregando. E hoje o chamado de Deus é para que você viva o Evangelho. Jesus não está buscando pessoas que cumpram uma lista de dogmas. Jesus espera que sejamos seus seguidores. Jesus está esperando de mim, de você, uma vida de fé, esperança e amor. Uma vida de fé, porém não é uma fé cega, tá? Porque a fé cega, ela só mata, ela só destrói quando você tem uma fé, entre aspas, tá, gente? Inquestionável. Quando você não se coloca à disposição para questionar a própria fé, né? Você só causa morte. É como os fariseus e os saduceus, eles planejavam coisas e eles viviam nesse sistema também, tá, gente? Tinha muitas outras coisas, mas a grosso modo eles olhavam e viam as pessoas, julgavam, apontavam e eles eram cegos, na verdade. Jesus vai dizer aqui que eles eram guias cegos, porque a fé deles era cega. E talvez o chamado de Deus para mim e para você nesse dia de hoje é para ter uma fé que enxerga, uma fé que questiona, uma fé que percebe a vontade de Deus na letra. Eu gosto de usar muito esse exemplo porque em Mateus capítulo 24, Jesus vai dizer o seguinte: olha, o tempo do fim vai ser caracterizado por fome, guerra, epidemia, prisão de pessoas, terremoto, um caos. Jesus descreve no capítulo 24 um caos. No capítulo 25, ele vai dizer o seguinte, a partir, se não me engano, do versículo 30, ele vai dizer assim, ó: vinde benditos de meu Pai, para o reino que está preparado para vocês desde antes da fundação do mundo, porque eu estive fome, você me deu de comer, eu estive na prisão, você foi me visitar, eu estava doente, você foi me visitar, e nu você me vestiu. Então no 24 ele fala, olha, o que está acontecendo no mundo não é o que eu quero. O que eu quero é que vocês sejam a resposta para isso que está acontecendo no capítulo 24 de Mateus. Então a gente precisa de perceber a vontade de Deus, porque muitas das vezes a gente olha com uma visão cega e não consegue perceber as nuances, o que Deus realmente está querendo da gente. A gente lê aquilo dali, por exemplo, a gente lê Mateus 24 e fala assim, Jesus falou que vai ser assim, então vai ser assim. Nemo, aconteceu um terremoto e as pessoas estão morrendo. Jesus falou que ia ser assim, eu não tenho que me alarmar. Nemuel precisa entender que Jesus disse que seria assim, mas ele diz também, no capítulo 25, que se eu não fizesse alguma coisa, eu seria afastado dele. Se eu não fosse vestir as pessoas que ficaram nu por causa do terremoto, se eu não fosse visitar as pessoas que foram presas por causa da guerra, se eu não fosse dar de comer às pessoas que por causa da fome, do terremoto, das guerras, eles ficaram sem comer, se eu não fizesse essas coisas, ele ia me afastar dele. No capítulo 25 de Mateus, a partir do versículo 30, ele vai dizer isso. Então, para que a gente não tenha uma religião que nos faz mal, uma religião que destrói, que nos dá até uma boa aparência diante dos homens, mas Deus sabe que nós estamos carregando a morte dentro da gente, vazia, sabe? Que a gente não tem. Para a gente não ter uma religião dessa daí, a gente precisa de primeiro questionar a nossa fé, segundo, perceber a vontade de Deus, o desejo de Deus e a palavra de Deus no meio das Escrituras. Porque se você se apegar simplesmente, cegamente, à letra que está escrita ali, você vai causar só morte. A sua religião vai ser a lista de dogma para que Jesus olhe para você e vai falar assim, nossa, entendeu tudo errado. Perigoso até Jesus falar, onde foi que eu errei?
Desculpa, gente, não é brincadeira, mas é mais ou menos isso daí, que a gente possa nesse dia de hoje ter essa consciência de que a religião ela traz morte, mas o Evangelho de Jesus traz vida. E eu preciso de, primeiro, questionar a minha fé. A minha fé não pode ser aquela coisa fechada, blocada, mas eu preciso de questionar, eu preciso de falar, peraí, irmão, peraí. Eu já sou muito feliz porque o povo evangélico é um povo que está sempre aberto a questionamento, e isso é maravilhoso, tá? Então a gente precisa de não perder essa veia. Eu preciso de questionar, peraí, o que Deus diz sobre isso? Como? Isso vai fazer com que a nossa fé seja enraizada, que a nossa fé seja profunda, não seja uma fé rasa. O apóstolo Pedro vai dizer que nós temos que estar pronto para responder com mansidão qual é o motivo da esperança que tem na gente. Entendeu? E só responde com mansidão quem é profundo, quem é enraizado. Quem não é profundo responde com raiva. Mas por que Jesus morreu na cruz? Você não sabe? A religião aí, ó. Seu bobo, você é o único que não está sabendo. Já começa a espraguejar a pessoa. Mas quem sabe começa a explicar ponto por ponto a palavra de Deus, o que está escrito. Então questione, pense sobre sua fé. Segundo, perceba a palavra de Deus no meio das Escrituras. Entenda quando Deus está dando um diagnóstico, entenda quando Deus está pedindo mudança, entenda como Deus está dizendo o que Ele realmente está querendo dos homens. E assim a sua fé, a sua esperança, o seu amor vai estar baseado em um relacionamento com Deus e não simplesmente em uma religião. Tenha um dia abençoado, meu irmão, minha irmã.